entender, pelo que ele falou, tem uma palavra no grego, que é como se essa mulher tivesse uma hemorragia uterina durante 12 anos. Porque o meu questionamento foi, é um tema sensível de falar, mas foi o que eu pesquisei. A minha pergunta foi, o que essa hemorragia era um fluxo menstrual que ela teve por longos 12 anos? E a resposta foi não. Porque não foi um fluxo menstrual que ela teve por 12 anos. Foi uma hemorragia devido a uma... Tem um nome lá, eu esqueci, não deu tempo de anotar, que eu busquei a minha filha Laura no Enem agora, cheguei agorinha, e tem um nome lá que a medicina dá para essa enfermidade que a mulher pode abater sobre o útero da mulher. E essa mulher, segundo a lei mosaica, por ela ter esse fluxo sanguíneo, essa hemorragia, ela vivia impura, ela era impura segundo a lei mosaica, e ela vivia isolada por 12 anos, e essa condição de hemorragia que ela vivia, que ela tinha, tornava ela impura, porque ninguém podia tocar nessa mulher, e tudo que ela tocasse também se tornava impuro, e ela vivia isolada, excluída da sociedade. Se alguém tocasse nela, a lei judaica, a lei mosaica considerava essa mulher imunda, impura, isolada, excluída. E se alguém tocasse essa mulher, ou tocasse alguma coisa que essa mulher tivesse tocado, imagina, a mulher sentou na cadeira, se você sentasse, você era considerado impuro, segundo a lei mosaica. E ela vivia isolada. Só que esse isolamento não era apenas físico, era um isolamento social, e além de um isolamento físico e social, era um isolamento espiritual. Porque ela foi afastada da convivência familiar, ela não poderia viver e não podia viver com a família a excluiu, ela não podia participar de celebrações religiosas, ela não podia ter comunhão com o povo de Deus. E por 12 anos essa mulher carregou o peso da rejeição, ela carregou o peso da vergonha, ela carregou o peso da solidão. Mas o que é interessante nessa mulher é que mesmo depois de tanto tempo, isolada, rejeitada, solitária, essa mulher não perdeu a fé. A fé dessa mulher não morreu, porque o texto mostra claramente que ela acreditou que um toque em Jesus quebraria todas as barreiras e restauraria não somente a sua enfermidade física, não somente traria cura, mas também traria dignidade e traria esperança, porque ela perdeu a dignidade. Mas ela não perdeu a fé, porque ao ouvir sobre Jesus, a fé dessa mulher renasceu. E ela decide tocar em Jesus. Então é interessante notar que todas as vezes que nós ouvimos a palavra, nós podemos estar angustiados, abatidos, mas a fé renasce no nosso coração. E a gente olha a palavra, essa mulher cria que um gesto simples, que era um toque no meio da multidão, ela seria curada. Então com esse gesto ela romperia, ou rompeu o medo, a vergonha, as barreiras da lei. Então a sua fé moveu o poder de Cristo, resultando em cura. Então, quando a fé se move em direção a Jesus, a gente pode perceber que o poder dele se move em direção a nós. Mas a gente vai aprender algumas coisas de forma separada e específica, porque eu gosto sempre de ficar no mesmo capítulo, porque tem muita gente, eu mesmo, em muitas vezes, quando eu comecei a pregar, a gente corre o risco e o erro de começar falando de uma coisa e terminar falando de outra totalmente diferente. E não traz o entendimento para as pessoas. Por isso que eu gosto de ficar num capítulo e destrinchar esse capítulo, todos os versículos. Então, todas as vezes que eu prego é de forma expositiva. O que é isso? Todo o capítulo, versículo por versículo. Por mais que eu cite outros personagens ou outras histórias, eu sempre procuro voltar para a história inicial. Porque imagine você comigo. Vamos pegar uma história bastante conhecida. Pedro andou sobre as águas, não andou? Mas a Bíblia diz que quando ele olha o vento, o que acontece? Ele afunda. E se o pregador não tirar Pedro do mar, o que vai acontecer? Ele vai morrer afogado, não vai? Então é por isso que quando você for falar de Deus, falar da Bíblia,
se atenha ao assunto que você começou a falar. Não comece falando de uma coisa e termine falando de outra, não. Porque você pode até abrir o leque, vamos dizer assim, mas você tem que voltar para o início e aplicar a palavra. Amém? Então vamos lá. Primeira coisa que o texto nos ensina. 12 anos de dor e de espera. Porque o texto é claro em dizer, no verso 25, estava ali certa mulher que havia 12 anos, que 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa mulher carregava essa hemorragia, essa enfermidade, não era por uma semana, não era por um mês. O problema que ela carregava e sofria, ela carregava por 12 longos anos. E durante esses anos, essa mulher conviveu com dor. Certamente ela sentia dores físicas. Além de sentir a dor física, essa mulher sentia a dor da solidão. Além de sentir a dor física, a dor da solidão, de estar sozinho, essa mulher sentia a dor da rejeição. E além do mais, para acrescentar a situação dessa mulher de 12 anos de espera, ela viveu o desespero de buscar soluções que nunca vinham. Porque 12 anos ela busca a solução da sua enfermidade. Enquanto tudo ao seu redor avançava, ela permanecia presa à dor e ao isolamento. Então imagine você, todo mundo ao seu redor é abençoado. Os problemas de todo mundo ao seu redor é solucionado por Deus. E o seu perdura por longos e longos anos. A lei, os médicos, a sociedade, nada puderam fazer para essa mulher. Aí quando nós aplicamos isso na nossa vida, talvez eu ou você estejamos enfrentando algo que parece não ter fim. Porque tem prova que parece não ter fim. São anos de luta, orações sem resposta, dores que se repetem. E nós muitas vezes perguntamos, será se vai ter fim? Será se vai acabar? Eu posso afirmar com toda certeza, acaba. Acaba. Então a gente olha e pergunta, mas será se isso não tem fim? É só problema atrás de problema. Lá em casa ontem, o Iago foi jantar lá com a gente, ele se convidou. Queimei ele agora. Ele mandou um zoinho assim, ó. Eu falei, eu tenho uma figurinha que ela está escrita assim, é um macaquinho que está assim com a cabeça assim, eu já até postei ela no grupo. Está escrito assim, não é possível. Era o Iago querendo comer carne. Aí eu falei, pode vir, irmão. E mandei também uma outra figurinha. Tô duro, tô saldo negativo. Mas aí como a hora que ele chegou, eu falei, irmão, o crente, a vida do crente não é fácil não. Olha o meu ar-condicionado aí, ó. Estragou. Ele desligava essa parte de dentro aí, mas lá fora não desligava. E não tinha o disjuntor. Esse é o único ar que não tinha o disjuntor para desligar ele. Aí eu conheço 2 rapazes, um até crente. Eu peguei sábado à noite. Prestador de serviço não trabalha, né? Mas eu, como eu sou pastor, não estou nem aí. Por mim, pede oração, não tem dia, não tem hora. E aí eu peguei e mandei para 2. Eles falaram, isso aí pode ser a placa, queimou o relé, queimou não sei o que aí, a energia passa direto, aí não desliga. Eu falei, agora pronto, como é que eu vou desligar isso aqui? Não desligava no ar, aí desligava. Lá fora, ficava ligado. Aí eu peguei, fui lá fora e falei, tem 2 fios ali, vou desligar os negócios, o disjuntor da energia, e vou cortar. Aí eu falei para minha esposa, não, eu vou pôr o Iago para subir, se der errado, a Sara fica viúva. Aí acabou que eu que subi, porque era o maior. Então, aí o que acontece? Aí eu estou andando para lá e para cá para ver como que eu fazia. Aí eu peguei e desliguei a internet. A hora que o rapaz do ar estava me respondendo, eu desliguei a internet. Aí eu fiquei sem internet, porque a minha internet estava cortada do celular. Eu falei, meu Deus. Aí eu estou andando para lá e para cá, a sandália havaiana arrebenta. Eu falei, Jesus. Tem misericórdia do teu servo, Senhor. É tanta prova, tá bom, Senhor, eu vou te obedecer. Eu não aguento mais não. Eu não aguento mais não. É tanta luta. Então,
Faltou só o gás acabar. Não duvido se ele não acabar essa semana, não. Graças a Deus, lá em casa tem 2 bujantes, 2 cozinhas, uma lá na área, e quando acaba um, o outro ainda tem um restinho. Né? Então, a demora de Deus não é ausência. O Senhor usa o tempo para amadurecer e purificar a nossa fé. Então, a gente olha que Jesus, ele ainda continua sendo o Deus Todo-Poderoso e capaz para transformar os anos de dor em um instante de restauração. Então, eu não sei quanto tempo você espera da parte do Senhor alguma coisa. Essa mulher sofria com essa enfermidade, sofria com a dor, com a solidão e com a rejeição, com o desespero, não é? Ela sofreu por longos 12 anos. E hoje a gente vê crente sofrendo por 1 mês e já está desesperado. Ó céu, ó vida, já quer morrer. Essa mulher sofreu por 12 longos anos. Os que esperam no Senhor renovam força, eles correm e não se cansam. Então continue esperando no Senhor. Outra coisa que o texto nos ensina, a dor que ninguém via. Essa mulher tinha uma dor que ninguém via. O texto, o verso 26 diz, ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Como nós já afirmamos, a dor dessa mulher era física, era espiritual, era emocional. Uma enfermidade que roubou a sua força, a sua dignidade e, por que não, a sua esperança. Só que por trás do sorriso cansado havia uma alma ferida e uma alma isolada. Enquanto todos viam somente a aparência, Jesus chega e olha o coração necessitado de restauração. Aplicando isso na nossa vida, quem sabe você neste momento está sentindo uma dor que ninguém percebe. É uma ferida interna, é um trauma, é uma culpa. O seu coração às vezes é corroído silenciosamente. Essa mulher simboliza os que sofrem em silêncio, carregando dores que ninguém vê. Eu já passei por dores que ninguém viu. Eu já disse para vocês que eu já preguei aqui, nesses longos 14 anos aqui, eu já chorei lá em cima, desci várias vezes, passei no banheiro e enxuguei o rosto. E vim e preguei, e não expus o que eu estava sentindo. Só que se você não expor o que você está sentindo e ficar sofrendo sozinho, vai chegar uma hora que as suas forças vão se esgotar a tal ponto que você não vai ter nem mais força. Nem mais força. Então, às vezes, você está sofrendo, carregando a dor que ninguém percebe. Uma vez eu ouvi uma história, eu até escrevi alguma coisa, um artigo, algumas páginas, umas 2 ou 3 páginas, que está lá no livro lá. Quem sabe nós, enfim, não importa. Mas eu escrevi assim, foi até o Mateus que me contou essa história. Quem faz o palhaço sorrir? Conta-se a história que um palhaço chegou a um circo na cidade. E esse palhaço era o astro do circo. Todo mundo via e sorria, se alegrava com esse palhaço. E esse palhaço um dia foi ao médico, a um psicólogo, psiquiatra, sei lá, foi até o médico e o médico disse para ele, olha, você não tem nada. Sua saúde está totalmente, completamente perfeita. Você não tem nada. Sabe o que eu te aconselho? Vá no circo. Chegou um circo novo na cidade e lá tem um palhaço que ele é a atração. Todo mundo que o vê sorri. E ele vira para o médico e diz, doutor, eu sou o palhaço. Então, queridos, nós muitas vezes carregamos dores que ninguém percebe. Às vezes você está com a dor no seu peito, a dor no seu coração, que nem a pessoa mais próxima de você consegue entender. Diversas vezes a minha esposa, minha filha, chega até mim, ou chegou até mim e disse assim, o que está acontecendo? Conta. E eu disse para eles assim, se eu tentar explicar, vocês não vão entender. Porque no meu caso, eu carrego as minhas dores e as dores de cada um de vocês aqui dentro do meu peito. Quando você sofre, eu sofro. Quando você não vem, eu sofro. Quando você está passando por privação, eu sofro. A minha cabeça fica 24 horas por dia
fulano, ciclano, beltrano, até com aqueles que já saíram. Eu sempre fico preocupado quando alguém fica muito tempo sem vir. Então a gente percebe que essa mulher simboliza os que sofrem em silêncio. Ela simboliza aqueles que carregam dores que ninguém vê. Porque a gente olha, essa mulher padeceu sobre várias mãos de vários médicos e, além de tudo, ela gastou tudo que ela tinha na busca da esperança de que alguma coisa pudesse mudar. Mas, às vezes, as pessoas não sabem, não conhecem a nossa dor. Mas eu quero dizer para você que Jesus conhece cada dor, Ele entende cada lágrima, Ele enxerga aquilo que o mundo ignora. E quando Jesus cura, Ele não cura simplesmente o corpo, simplesmente a hemorragia, não. Jesus, Ele faz um tratamento completo, Ele cura alma, corpo e espírito. Então, para Jesus não existe sofrimento invisível. Mesmo quando ninguém entende as suas lutas, o Senhor a vê e entende. O Senhor conhece o que você sente, mesmo quando você não tem palavras para expressar. Ele conhece aquelas batalhas que são travadas por você em silêncio, as lágrimas que você derrama em segredo. Ele conhece as dores que nós não conseguimos expressar. Ele conhece os vazios que ninguém pode preencher. É somente Jesus. Então, às vezes, você está com uma dor achando que ninguém está vendo. O meu Cristo, o seu Cristo, o Jesus Cristo, Ele está vendo, Ele sabe a sua dor, Ele sabe as lágrimas, Ele sabe o que você sente. As pessoas podem não ver, mas Jesus sabe. O nome dele é Emanuel, que é Deus que é conosco. Amém? Outra coisa que o texto nos ensina: a fé que nasce do desespero. Quando ouviu falar, verso 27 e 28, quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. O que eu acho interessante nessa mulher é que a fé dela não era uma fé teórica, era uma fé viva, era uma fé prática. Quando ela ouve falar de Jesus, ela decidiu agir. Ela não ficou esperando com que o milagre viesse até ela. Nós temos que entender, foi até o que eu preguei domingo passado. Se você olhar a mensagem do domingo passado, que está no Instagram, no meu, eu me lembro que eu disse a seguinte frase: nesta noite eu estou pregando contra mim mesmo, para mim mesmo. Alguma coisa nesse sentido. Porque qual era o tema da mensagem? Deus age quando nós nos movemos pela fé. Deus estava falando comigo: você tem que mudar de lugar para que eu possa te abençoar mais. Amém. Então, queridos, essa mulher, quando ela ouve falar de Jesus, ela age. Então a fé não se contenta em apenas acreditar. A fé ela tem que ser manifestada em atitudes. A fé não pode se limitar a discurso, ela tem que ter ação. Domingo passado eu citei um exemplo, o exemplo era, quem estava aqui vai lembrar: você tem fé? Todo mundo disse: eu tenho fé. Mas e se entrar aqui agora uma pessoa endemoniada? Alguns disseram em alta voz: nós chamamos o pastor. Nós chamamos o pastor. Aí eu peguei e virei a moeda e disse assim: mas você não disse que tem fé? Se você tem fé, você tem que ter obra. Porque Tiago diz: a fé sem obra, ela é morta. Então, se porventura entrar alguém aqui endemoniado, nós que somos crentes temos que levantar e ir contra aquela pessoa em o nome de Jesus e não sair correndo lá para cima. Mas muitos vão sair correndo lá para cima. E ainda vai entrar debaixo da mesa do pastor e vai tremer na base. Não é? Vocês têm medo até do escuro, imagina de um endemoniado. Tem medo do escuro, né? O pé não fica para fora da coberta com medo do Satanás puxar, né? É. Então, a fé ela sempre gera movimento. Quem crê não fica parado.
age de acordo com o que acredita. E o que é interessante, essa mulher já estava desesperada, não era um dia, não era 2, era 12 anos. Então, às vezes, Deus usa o desespero para despertar a nossa fé. Queridos, é no meio de tempestade que grandes mudanças acontecem. É no fundo do poço que nós percebemos que tudo que nós temos é Jesus. É no fundo do poço que nós percebemos que Jesus é tudo que nós precisamos. É no fundo do poço. É ou não é verdade? Porque quando a gente fica acostumado a alguma coisa, até nós comentávamos lá em casa, eu e Iago, quando a gente fica na zona de conforto, acostumado com aquilo, a gente para de orar, a gente para de ler Bíblia, a gente para de vir para a igreja, a gente para com as coisas. Aí o que acontece? Deus olha lá do céu e fala assim, você está muito relaxado, muito preguiçoso, muito negligente. Vou fechar uma porta aqui, vou fechar outra porta ali, para gerar um pouquinho de desespero na sua alma, porque aí você vai voltar a buscar. Aí você vai voltar a orar. Aí você vai voltar a ler a Bíblia. Aí você vai voltar a jejuar. Aí você vai voltar a fazer o que eu te chamei, te mandei, te escolhi para você fazer. Então, o desespero nos leva até Jesus. E esse desespero que nos leva até Jesus, ele se torna o ponto de encontro com o milagre. Foi o que aconteceu com essa mulher. Já no desespero, ela entendeu que ela tinha que agir. Ela tinha que fazer alguma coisa. Amém? Outra coisa que o texto nos mostra. A decisão de romper barreiras. O mesmo versículo, 27 e 28. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele e no meio da multidão tocou em seu manto, porque pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curado. Como nós falamos no início, a lei dizia que ela não podia tocar em ninguém. Se alguém a tocasse, ela era impuro. Ela ficou longe da família, das cerimônias religiosas, longe da sociedade, ela ficou longe de tudo e de todos. Mas mesmo fraca, desprezada, ela decide romper com todas essas barreiras que eu acabei de dizer. O desprezo, a solidão, a lei. Por quê? Ela ouviu falar que Jesus estava ali. E a gente sabe que onde Jesus está, milagre acontece. Hoje o milagre pode acontecer tanto na minha quanto na sua vida. Hoje o Senhor pode fazer um milagre. E o que aconteceu? Ela decide romper com essa vergonha, com essa exclusão e agiu pela fé. Ela ignora a multidão, ela ignora a rejeição das pessoas para alcançar Jesus. E a fé dessa mulher, queridos, ela nos ensina que a fé, ela tem que ser ousada. A fé, ela tem que ser corajosa. A fé, ela tem que ser determinada. Lembra do endemoniado que eu acabei de citar? É uma fé corajosa. Eu vou em nome de Jesus. Como Davi falou para Golias. Tu vem a mim com pau, com pedra, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Certa vez, lá em Aparecida de Goiânia, quando nós morávamos lá, o vizinho de casa, de muro, era aqueles muros de placa, e um muro mais baixo do que os normais atuais que tem. E eu estou lá em casa e estou ouvindo uma barulheira. Trem caindo, trem quebrando. E ouvi assim, de longe, sai em nome de Jesus. Eu falei, opa, é aí que eu vou. Estou indo. Vesti minha camisa, a camisinha do Bretas, que eu tinha muito, era a camisa que eles davam em época de festa, e se tornava um uniforme. Vesti minha camisa, fui até de bermuda mesmo, de sandália havaiana, do jeito que eu estava. Fui lá, dei a volta no muro, fui lá e entrei, tinha 2 obreiros da Igreja Assembleia de Deus, onde eu me converti, orando para a mulher que morava no fundo, lá no barracão, ela estava endemoniada. Pensa numa mulher magra. Ela era assim, ó, fiapim, devido à bebida alcoólica. E aí, queridos, foi interessante quando eu cheguei. Não porque eu sou melhor do que os que estavam lá, mas aconteceu o seguinte, acabou a bateria. Aconteceu o seguinte, eu entrei, hora que eu entrei e pus o pé dentro da cozinha dela, o demônio na boca dela falou assim, pode vir que eu vou matar você também. E aí, o que você faria? Tchau, obrigado. Opa, houve um equívoco.
Errei o endereço, era na casa do lado. A fé tem que ser corajosa. A fé tem que ser uma fé destemida, ousada. Deus não nos deu um espírito de medo. Deus nos deu um espírito de coragem. Então o milagre veio porque ela superou os limites que foram impostos sobre ela. E ela decidiu romper com isso. Queridos, há limites que nós colocamos na nossa mente, que pessoas colocaram em nós, que a sociedade colocaram em nós, que precisa ser rompido. E o medo é das dificuldades maiores para romper com esses limites. Por que que eu segurei em ficar aqui nesse endereço por muitos anos, mesmo sabendo que eu já tinha que ter saído daqui? Medo. Medo. Essa é a grande verdade. Então nós temos que romper com tudo, porque a fé ela não nega a realidade, mas ela escolhe ir além da realidade. Ela rompeu com as barreiras que prendiam ela. Ela deu um passo à direção de Cristo. Então, para viver o sobrenatural, você vai ter que romper barreiras espirituais, barreiras emocionais, barreiras sociais. E muitas dessas barreiras foram impostas a nós, muitas nós mesmos criamos. Então nós precisamos romper com isso. E essa ruptura tem que começar aqui, ó. Tem que começar no seu coração. Se você não decidir romper com as barreiras que te impedem de alcançar o milagre, você nunca vai alcançar o milagre. Amém? Lembra da vaquinha? Que o fazendeiro tinha uma vaquinha e a vida dele girava em torno dessa vaquinha? E um dia essa vaquinha foi jogada ao precipício por um monge, e os donos da vaquinha disseram: e agora, o que nós vamos fazer? Nossa vida girava em torno da vaquinha. Tirava o leite, fazia um queijo, mas a partir do momento que a vaquinha deles morreram, eles começaram a plantar, os horizontes deles foram ampliados. Então, às vezes, eu e você, se a gente não jogar a nossa vaquinha no buraco, o próprio Deus vai dar um empurrão no traseiro dela, perdão pela expressão, e vai jogar essa vaquinha no buraco, para romper com as barreiras que nós estamos impondo para o agir do Senhor. Essa mulher só alcançou o milagre porque ela decidiu romper com a barreira da lei, da solidão, da exclusão, do que as pessoas diziam, porque certamente onde ela chegava as pessoas se afastavam dela, mas ela decidiu naquele dia romper com tudo isso. Que você hoje decida romper com tudo que te atrapalha a servir e adorar ao Senhor. Outra coisa que o texto nos ensina: o toque que transforma. Se você não for mais rápido, você não vai ganhar seu salário, não. O salário dele é uma balinha, tadinho. Ele passa ali e pega uma balinha. Já recebeu antes, Miguel? Olha lá. Um dia você pode comer sanduíche? Pode? Um dia nós vamos organizar. Só você. Viu, Miguel? A mãe dele e o padrasto estão olhando ali. Porque eu vou passar lá no sua casa, vai lá no Buriti. Aí você desce para não ter o risco de... Você entendeu, né? Agora eu tenho que pagar o sanduíche. Já estou cheio de dívida, eu faço mais uma. Oh, meu Deus. Deus proverá. Eu já devo uma Bíblia para ele também, né? 2 coisas que eu estou devendo para o Miguel. É no tempo de Deus, Miguel. Viu? Vai orando aí. Na hora que você for orar para eu te dar, aí você fala: oh, Deus, abençoa o pastor lá, dá dinheiro para ele, que ele está me devendo um sanduíche e uma Bíblia. O outro tópico que a gente aprende com o texto foi o toque dessa mulher que transformou a situação dela. O verso 29 diz assim, preste atenção nessa frase: imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. Perceba e imagine a situação que estava Jesus por onde ele passava. A Bíblia conta que por onde Jesus passava, as multidões se aglomeravam.
não é? Tem até uma passagem onde Jesus está pregando, esses dias eu preguei sobre ela, pregando numa casa, e um paralítico tenta chegar até Jesus e devido à multidão, ele não consegue, mas os amigos dele o colocam por sobre o telhado. O cego de Jericó tenta chegar em Jesus, uma multidão aperta Jesus. E aqui com a mulher do fluxo de sangue não é diferente. E o que acontece? Muitos estavam ao redor de Jesus, esbarrando Jesus, empurrando Jesus, tentando chegar até Jesus. Mas o toque dessa mulher foi um toque diferente de todos os outros. Por que foi diferente? Porque ela toca em Jesus pela fé. Não foi o poder do tecido que Jesus vestia, da roupa que Jesus vestia, que curou. Não. Foi a fé dessa mulher depositada no Cristo que vestia aquela roupa. Porque muitas pessoas podem pegar, imagina se tivesse um pedaço daquele pano hoje. Certamente ele estaria numa igreja. Muitas pessoas estariam lá idolatrando aquele pedaço de pano. É ou não é verdade? Não é? Porque pensavam assim, bom, se curou, tem que me curar. Esses dias eu vi, sem querer ferir a fé de ninguém, mas é muita estupidez. Aqui no Brasil, não vou falar onde, não vou falar religião, mas diz que foi feita uma imagem muito grande de uma determinada cidade, não sei de qual coisa, era de alguma coisa, dá para você entender, e lá saiu o boato que os ladrilhos, sabe aqueles ladrilhos que prega nas paredes, aqueles quadradinhos? Que aqueles ladrilhos curavam, que uma pessoa foi curada por aquilo. Aí as pessoas, na ignorância da fé, começaram a destruir aquela obra de arte, aquele instrumento, aquele monumento que foi feito, aquilo. Aí estava uma multidão, cada um tentando arrancar um ladrilho, e a fé dessas pessoas estava sendo depositada naquilo. Não foi o tecido que curou, foi a fé dessa mulher depositada no Cristo que vestia a roupa, porque ao tocar Jesus, o milagre aconteceu, a dor daquela mulher cessou. A dor daquela mulher cessou. Então, queridos, há uma grande diferença entre estar perto de Jesus e tocá-lo com fé. Porque muitos vivem próximo das coisas de Deus, mas poucos se aproximam com entrega total ao Senhor nosso Deus. É interessante notar que estar perto é apenas observar. Tocar com fé é entregar-se completamente. Muita gente ora errado e diz assim, Senhor, visita a minha casa. Se eu for na casa da irmã Elaine, eu vou fazer o quê? Visita. Eu vou ficar morando lá? Ela já até amarrou assim. Né, irmã Elaine? Já tem problema. Vai amarrar um problema? É uma visita. Aí você fala assim, eu oro assim, Deus, visita a minha casa. Jesus, visita a minha casa. Espírito Santo, visita a minha casa. Aí imagina se o Pai, o Filho e o Espírito Santo fossem ouvir as loucuras das orações que a gente faz. Eles iam dizer assim, ele, né? Tudo é um. Os três são um. Deus ia dizer assim, tá bom, você pediu para eu te visitar. Eu vou ir hoje, mas eu vou embora amanhã. Não, Jesus, fica aqui na minha casa. Fica aqui com os meus filhos. Fica aqui no meu casamento. Fica aqui na minha vida financeira. Fica aqui na minha saúde. Fica aqui comigo. Não vai embora não, eu preciso do Senhor. Porque se o Senhor me deixar, o que eu vou fazer? Então é interessante notar que muitos frequentam os lugares onde Ele está presente. Mas o seguem de longe, assim como Pedro, que seguiu Jesus de longe. Isso simboliza uma fé enfraquecida. Então, a multidão cercava Jesus, mas só a mulher foi transformada por um toque. Porque o poder da fé dessa mulher era genuíno, não era uma aproximação superficial. Então, quem toca em Jesus com fé, vive o sobrenatural. Então, nós precisamos tocar com fé em Jesus. Não é a roupa que cura. Tem muita gente, muito crente também,
eu sempre falo isso aqui, que deposita a fé no óleo. Não é o óleo que cura. Se você olhar em Tiago, lá diz assim, a oração da fé salvará o doente. E porão a mão com óleo e o enfermo vai ser curado. Mas não é o óleo que cura, é Jesus que cura. Porque se eu colocar a fé no óleo, aí eu vou colocar o óleo no altar da minha casa e vou idolatrar o óleo. Não é o óleo que cura, é Jesus que cura. É Ele que cura, é Ele que salva, é Ele que liberta, é Ele que transforma, é Ele que batiza. É Ele. Então, nós percebemos que essa mulher tocou em Jesus de forma diferente. Analise você, às vezes isso acontece muito em igreja. Imagine você, duas pessoas se convertem no mesmo dia. Mas aí, com o passar do tempo, dessas duas pessoas começa a se destacar. Ela começa a crescer, começa a ter mais intimidade, começa a ser usada por Deus. Deus começa a dar mais oportunidade para ela. E o outro, ao invés de crescer, ele faz diminuir, ele some, ele apaga, ele não cresce. Ao invés de ajudar, ele dá trabalho. Por quê? A fé, a busca, ela conta muito. Amém? Então, se você quer se destacar, quer crescer, ore, até que Deus te ouça, até que Deus te responda. Olha o sanduíche, hein? Qual foi a reação de Jesus? Quem tocou em mim? Vamos ler o texto, verso 30 e 32. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos. Os discípulos respondem, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. A multidão comprime, a multidão aperta, a multidão empurra, mas a mulher do fluxo de sangue vence tudo e todos, entra no meio da multidão, toca em Jesus, e o interessante é que Jesus percebeu que dele havia saído o poder. E quando ele percebe que dele havia saído o poder, ele pergunta, quem me tocou? O toque dessa mulher verdadeiramente foi diferente. Aí você pode perguntar assim, mas pastor, Jesus não conhece passado, presente e futuro? Conhece. Ele conhece a minha e a sua vida antes mesmo da gente nascer. Já estava tudo preparado e reservado para mim e para você. Ele conhece o que eu fiz, conhece o que eu faço e conhece o que vai acontecer, tanto na minha quanto na sua vida. Ninguém fica oculto aos olhos do Senhor. Por isso te dou um conselho. Cuidado com o que você faz. Porque aquilo que você faz, às escondidas de tudo e de todos, eu e você não conseguimos esconder do Deus que é onipotente, onipresente e onisciente. Ele vê, sabe e conhece todas as coisas. Ele sabe. Ele conhece. Tanto é que o salmista, no Salmo 139, ele diz, para onde fugirei do teu espírito? Se subir aos céus, lá tu estás. Se eu descer no mais profundo abismo, lá tu também estará. Então Deus sabe o que eu faço, sabe o que você faz, sabe onde você... Deu para você entender. Então fique esperto. Porque eu imagino, fazendo uma alusão assim bem crua, isso eu dizendo, não está na Bíblia, mas imagine você. A Bíblia diz que a gente vai prestar conta de tudo que a gente faz, não é? Aí imagine você, onde você e eu vai e faz besteira, o anjinho está atrás com a cadernetinha dele. Fez besteira de novo, Jesus, olha lá, ó. Ih, olha lá, ó. De novo, a mesma coisa, pediu perdão, ontem está fazendo a mesma coisa. Ih, olha lá, ó. Onde ele está indo? Olha o que ele acabou de falar. Está tudo anotadinho. A hora que chegar lá, diante do trono branco, aí a gente vai ver tanta besteira que a gente fez. Então anda em santidade, para o anjinho não ficar anotando muita coisa minha e sua. Amém? Não tem isso na Bíblia não, você não vai procurar isso na Bíblia não, é só para você entender o que eu estou querendo dizer.
Porque depois você vai ir procurar o anjinho anotando meu pecado. Você não vai achar na Bíblia. Amém? É só para você abrir sua mente de uma forma mais simples e clara. Então, voltando ao texto, essa mulher toca em Jesus e ele pergunta, quem me tocou? Aí você diz assim, mas Jesus não sabia? Foi por isso que eu entrei em toda essa história. Sabia. Mas por que ele perguntou, quem me tocou? Ele quis que aquela mulher, que era outrora excluída, sozinha, rejeitada, ele quis que aquela mulher se revelasse para todo mundo, para que ela fosse curada. Jesus, quando ele faz a cura, ele não cura somente o corpo, ele liberta a alma para devolver a dignidade. E quando ele pergunta para os discípulos, quem me tocou? Ele estava querendo que aquela mulher se mostrasse, saísse da obscuridade e dissesse assim, foi eu. Porque a gente entende que o toque que foi secreto, ele se torna um testemunho público de transformação. Aquela mulher que antes era escondida pela vergonha, ela é chamada a testemunhar fé. E é isso que acontece quando a gente conhece Jesus. É ou não é verdade? Vivia debaixo da opressão, do pecado, da tristeza, da solidão, da depressão, da angústia, do medo. Aí você conhece Jesus, Jesus cura o corpo, cura a alma, cura o espírito. Aí não pode dar um microfone na mão do crente que ele quer falar. Eu quero dar testemunho. Jesus curou minha vida, Jesus fez isso na minha vida. E eu já vi. Tem crente que você tem que chegar nele, o meu pastor antigamente, ele chegava assim e ficava assim, do lado da pessoa, assim, ó. Amém. Amém, aleluia. Para ver se caía a ficha do novo convertido que queria dar testemunho. Então, o que acontece com essa mulher? Cristo restaurou a identidade dessa mulher. Quando ele diz, quem me tocou? E ela diz, foi eu. A barreira quebra. A obscuridade quebra, aquilo se tornou uma confissão ao testemunho. E quantas vezes Deus faz grandes coisas na sua ou na minha vida e a gente não dá testemunho? É ou não é verdade? Quantos milagres o Senhor já fez na sua vida nesse período que você esteve aqui e eu não vi você vindo aqui dar testemunho? E agora que a igreja vai embora? Você tem que dar testemunho. Dar testemunho para a sua família. Testemunho para os seus vizinhos. Testemunho no ambiente de trabalho. Na escola. Na faculdade. No ônibus. Porque a Bíblia que muitos vão ler é o nosso testemunho. É como a gente se veste. É como a gente se porta diante da sociedade. É como a gente fala. Às vezes você vai dar um testemunho para alguém não crente ou até para o crente. Não é pelo falar, é pelo ficar calado. A gente tem que dar testemunho porque a gente é luz. E Mateus diz que a luz não pode ficar debaixo de uma mesa. Porque se ela ficar debaixo de uma mesa, ela não vai trazer a claridade necessária. Jesus diz que nós temos que ser sal. E se o sal perde o seu sabor, fica o crente chuchu, irmã Helene. Porque um dia eu falei que não gosto de chuchu, ela falou que ia trazer na Santa Ceia o chuchu. Graças a Deus, é livramento de Deus. Deus está comigo. Tem gente que gosta de chuchu, não gosta, mas voltando ao sal, o sal se ele perde o sabor não serve para nada. Já comeu comida insonsa? É insonsa que fala, né? Sem tempero? Você põe na boca, nossa. Comida ruim. Assim é o crente que não dá testemunho. Eu ouvi também um grande reformador, não me lembro qual, e ele disse que a gente não tem que ser o caramelo, não, a gente tem que ser o sal, e sal grosso. A gente tem que dar testemunho. Essa mulher foi chamada da exclusão, da obscuridade, para dar testemunho. Antes, aquela que era escondida pela vergonha, foi chamada a testemunhar a sua fé. Quem me tocou?
Foi eu. Foi eu. Foi eu quem te tocou. Então, mesmo Jesus que curou aquela mulher, quer fazer isso comigo, com você. E para terminar, quem disse glória a Deus? Só quer ir embora? Ah, tá. Eu fiquei só esperando, que eu gosto de pegar no pé. Tô brincando. Vamos lá. A restauração completa. Porque o que acontece no verso 34? Olha o que diz. Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Essas palavras de Jesus encerram uma história de dor, de solidão, de exclusão, de sofrimento na vida dessa mulher. Ele vê que a mulher vence tudo e todos. E ele diz para aquela mulher, logo após ela confessar, quando ele pergunta quem me tocou, ele diz, filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A palavra de Jesus encerrou a história, uma história de dor, de sofrimento, e passou a inaugurar uma nova vida. Olha aqui, preste atenção naquela frase que começa ali, ó, filha. Aquela mulher, Jesus a chamou de filha, mostrando amor e adoção espiritual. Jesus não chama ela de mulher, Jesus chama ela de filha. Jesus, ele chama você de filho. Jesus chama você de filha. Porque nós somos adotados espiritualmente, por isso nós podemos dizer Abba Pai. Que isso quer dizer papai querido, papaizinho querido. Então, Jesus não somente curou o corpo, ele restaurou a identidade, a dignidade daquela mulher, que era vista como impura, agora ela é chamada de filha de Deus. Ela é chamada de filha de Deus. A vergonha foi substituída por honra, o isolamento deu lugar à comunhão. Então, Jesus, ele faz milagre completo. Então a gente percebe aqui que é isso que acontece com quem se encontra com Jesus e entrega a sua vida para Jesus. A vergonha é deixada de lado. O caráter é renovado. A fé é restaurada. A comunhão é restaurada. Então a mesma voz que chamou filha, continua chamando hoje os que creem. Em Cristo a vergonha acaba, o medo cessa e o coração entrega paz. Encontra paz. Essa mulher ensina que a fé verdadeira vence o medo, a vergonha, a religiosidade. Jesus não cura só o corpo, ele cura também a dor da alma. Nós somos transformados por completo e ele continua pronto para responder à fé sincera de quem o busca com sinceridade. Amém? Que hoje, nesta noite, você e eu possamos tocar Jesus. Porque quando você toca em Jesus, sua alma liberta. Quem sabe você carrega uma dor que só você sabe. Hoje é o momento de você tocar em Jesus e dizer, Senhor, eu estou aqui. Por tanto tempo eu estou sofrendo, mas hoje eu aprendi essa história de que o Senhor pode curar. Essa mulher, Jesus, que o Senhor usou o pastor aí, 12 anos sofrendo, eu tenho muito tempo sofrendo. Sozinho, sozinha, ninguém me entende, ninguém me aceita. Mas hoje eu entendi que se eu romper com essas barreiras, o Senhor pode curar não somente a minha dor, mas também todo o meu corpo. Essa vai ser a nossa oração esta noite. Coloque-se de pé, por gentileza. Agora? Vem aqui. Eu preciso dizer que quando eu entrei nessa igreja, eu cheguei aqui totalmente destruída, emocionalmente, doente. Meu filho no processo de enfermidade muito grande. Miguel, rápido. Você não ganhou um sanduíche. Rápido. Essa criança passou por um processo muito difícil.
tinha chegado aqui em Goiânia e foram 2 meses no hospital Mater Dei ali, morfina de 2 em 2 horas, e ele ficava: mãe, você não está vendo que eu vou morrer, eu não aguento mais. Você não está vendo que eu não sou uma criança normal. E ele esticava o cabelo de tanta dor e eu não aguentava nem orar, porque o sofrimento era muito grande, eu só olhava e pedia misericórdia ao Senhor. E hoje, para a honra e glória do Senhor, essa criança está aqui curada. Amém. Que Deus permitiu que Miguel receber o milagre de Deus na vida dele. Preciso testemunhar da minha vida. Eu estava totalmente depressiva, tomando vários remédios escondidos dentro da show. Eu não conseguia dormir, eu não tinha paz espiritual. Por muitas vezes eu pensei em me matar. Por outras vezes eu pedi a Deus me leva. Eu não quero me matar, mas tira a minha vida, porque eu não aguento mais. E hoje eu posso dizer que sou uma pessoa curada pelo nome de Jesus. Eu sei que muito Ele tem que estar fazendo nas nossas vidas. Eu lembro que um dia de joelho eu olhando para Deus, e o Senhor falava no meu coração: eu estou mudando o caráter, o seu caráter, Deus. Eu sou o Deus que faz. Eu vou te usar. Eu vou fazer. E eu cheguei totalmente desacreditada. E um dia Deus usou o pastor para falar comigo aquelas faltas que se fecharam em Brasília. Às vezes Deus está te restituindo. E aos pouquinhos as pessoas estão chegando a mim. E a promessa de Deus está se cumprindo em nossas vidas. Eu sei que tem um projeto muito grande na nossa família, não sei ainda qual, mas eu sei que Deus vai fazer. E muito, pastor, Deus está fazendo na sua vida. Porque hoje o que aconteceu aqui, deixa eu me mostrar em sonho. O Senhor se despedindo da igreja. Eu ainda não levei com a representação, olha, eu sonhei. O pastor se despedindo da igreja de uma honra muito triste. E comentei com ele, passou-se uns 15 dias. E hoje, o Senhor falando aqui, veio essa semana na minha cabeça, então assim, Deus confirmando, eu sei que Ele tem o melhor para a sua vida, que Ele vai fazer muitas coisas grandes acontecer, e a promessa de Deus vai se cumprir. Amém. E portas vão se alargar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que assim seja. Amém. Então nós vamos orar e vamos pedir, vamos tocar em Jesus. Amém. Como nós dissemos, uma dor que prolongada, 12 anos, ninguém via. Mas a fé dessa mulher nasceu no desespero. E ela rompe as barreiras. Jesus reage, perguntando: quem me tocou? Nós vamos hoje tocar em Jesus. Você vai fechar os seus olhos e vai expor a sua dor para o Senhor. Essa mulher tinha uma dor física, emocional e espiritual. Pai, aqui nós oramos no nome de Jesus, dando glória e honra ao Senhor, e pedindo ao Senhor que, ó Deus, nos permita, ó Deus, tocar no Senhor. E o Senhor aumente a nossa fé para romper com todas as barreiras, ó Deus, que tem nos impedido de nos achegarmos até o Senhor. Às vezes é o pecado, é o medo, é a limitação que foi nos imposta. Muitas pessoas, Senhor, que me ouvem e me veem neste momento, estão, ó Deus, com a dor que ninguém vê. Ó Deus, uma dor que é prolongada, Senhor, e essas pessoas têm chorado sozinhas. Ó Deus, elas têm andado de um lado para o outro, ó Deus, com traumas, culpas, feridas emocionais, pensamentos que não agradam ao Senhor, pensamentos de morte, de desistência. Ó Deus, e muitas vezes, como a história do palhaço que eu contei, ó Deus, quem faz o palhaço sorrir? Muitas vezes, Senhor, nós ajudamos a tantos e quando nós precisamos de ajuda, ninguém nos ajuda. Ó Deus, eu sei o que é isso, porque muitas vezes eu ajudei tantas pessoas e quando eu precisei, elas sumiram, me deixaram só. Mas o meu socorro e o nosso socorro não está no homem, ele está no Senhor. Por isso, Senhor, mesmo que as pessoas não nos vejam, mesmo que as pessoas não entendam a nossa dor, o Senhor vê, ó Deus, a nossa lágrima derramada, Senhor, quando ninguém está vendo. Que nessa noite nós possamos, ó Deus, vencer esses anos, ó Deus, de espera. Porque muitas vezes nós perguntamos: Senhor, parece que essa luta parece que não tem fim. Não é um ano, não é dois, são vários anos. Muitos aqui estão com esse sentimento como essa mulher estava, 12 anos. Eu não sei quanto tempo você tem suportado essa dor. Mas uma coisa eu tenho certeza, que quando você decide tocar em Cristo,
Quando você decide romper com todas as situações e voltar-se para o Senhor e buscar o Senhor, Ele vai ouvir e Ele vai se virar para você e vai perguntar: quem me tocou? E você vai de pronto, vai dizer: Senhor, foi eu que te toquei, porque eu preciso do Senhor. Por isso, Senhor, eu quero te tocar nesta noite. Que o Senhor possa, Senhor, transformar o nosso coração. Que o Senhor possa guiar esta igreja. Que o Senhor possa abençoar ser o seu povo. Que o Senhor venha sustentar esta igreja. Que o Senhor venha, Senhor, se manifestar nesta igreja. Em o nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a continuar, não pela vista, mas sim pela fé. Nos ajuda a tocar no Senhor, porque nós sabemos que o Senhor é um Deus que cura. Oh, aleluia, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome, Jesus. Louvado seja o Senhor. Toque no Senhor nesta noite. Conte a sua dor. Aleluia. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. O sofrimento dessa mulher acabou. Aleluia. O Senhor a chamou por filha. Glória a Deus. E me ama. Me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Aleluia, Jesus. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aleluia. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Aleluia, Jesus. Sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Jesus te ama, aleluias. Jesus te ama, aleluias. Já sofri demais, eu sei, mas ouvi que existe alguém que me ama. Que me ama. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei sarado. Amém? Glória a Deus. Eles vão continuar cantando. Caso você possa, nós vamos dizimar e ofertar ao Senhor nosso Deus. Amém? A obra dele. Se tocar, eu sei, serei curado. Seu amor me alcançou, minha fé me salvou. Teu amor me alcançou, minha fé me salvou. Se eu apenas te tocar, eu sei, serei curado. Se eu apenas te tocar, eu sei,
serei sarado. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja, te livre do mal. Que o Senhor te dê graça, paz, prosperidade, santidade. Que o Senhor abra as portas para você, para sua casa, para sua família. Que você seja cheio do Espírito Santo do Senhor e que o Senhor te guarde, te proteja e te livre do mal. Amém? Aleluia. 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 A glória a Deus. Pai do Senhor. Amém? Então, como nós falamos no início, se porventura você entrar aqui nos próximos dias, nos próximos domingos, nós vamos ter culto na quarta, e tiver alguma coisa desmontada, já estamos nos preparando. Quarta-feira passada eu disse, desmonta tudo, deixa só o essencial, porque nós vamos ter passo de fé e vamos dizer para Deus, Deus, nós estamos fazendo a nossa parte e nós estamos esperando que o Senhor faça um milagre para que a gente mude de lugar. Amém? Sinto muito, volto a dizer pelos que aqui moram. Amém? Mas essa é a direção do Senhor para nós. E a gente não vai ficar sensível. Vamos orar, agradecer a presença da irmã. Qual que é o nome da irmã? Esqueci. Deise. Deus abençoe a senhora. Que a senhora continue servindo ao Senhor. Abençoe a sua casa, a sua família. E que haja paz e prosperidade sobre a sua vida. Amém? Obrigado pela visita da senhora. E depois eu até falei com a Brasilina que eu quero ir lá no dia de quinta-feira para ela fazer uma janta. Ou não, só para o culto que ela faz. Eu falei errado. Eu errei. Amém? Vamos orar encerrando. Pai, eu quero te agradecer, quero te honrar e te bendizer por este culto e essa palavra. Que o Senhor guie, ó Deus, os nossos passos, sustente a fé e a esperança de cada um, e que a graça, a paz, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor seja sobre a tua igreja, no nome de Jesus. Amém. Larga o microfone. Está terminado, no nome de Jesus. Amém, pastor. Amém, pastor.